Graça e paz, eu sou a Silvana e você está no canal Perto de Ti. O meu canal tem por objetivo levar até você uma mensagem de otimismo baseada na Palavra de Deus, na Bíblia. Aqui eu não vou falar para você sobre religião, sobre igreja, mas sim sobre a Palavra de Deus, sobre o cristianismo. E hoje eu vou refletir sobre uma das instruções mais simples, mas ao mesmo tempo mais profundas de Jesus, que é uma reflexão encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Antes, porém, se você é uma pessoa nova por aqui, eu a encorajo a se inscrever no canal, usar os comentários para fazer o seu pedido de oração e também encaminhar essa mensagem para alguém. Igualmente, tenho certeza que você tem grupos no WhatsApp e muitas dessas pessoas, ou algumas delas, ou apenas essa que passou pela sua cabeça, pode ser que elas estejam precisando de uma mensagem de encorajamento, que lhe traga paz, que traga a essa pessoa um conforto de saber o quanto ela é amada por Deus. Faça isso. Encaminhe essa mensagem no final de você, assim que você escutá-la. Bem, o versículo 31 do Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Eu não sei se você sabe, mas este versículo, ele é conhecido como a regra de ouro, porque nós encontramos uma chave para viver em harmonia com os outros, conforme o coração de Deus. E essa chave está nesse versículo, essa regra de ouro está nesse versículo. Bem, o Evangelho de Lucas, ele é único em muitos aspectos. Primeiro porque Lucas, exatamente quem escreveu o Evangelho, ele era médico e gentil. E ser gentil na época de Jesus significava estar fora da aliança judaica e das práticas religiosas de Israel, o que se referia a qualquer pessoa que não fosse judia. Lucas, ele estava profundamente interessado nos marginalizados da sociedade da época. E quem eram esses marginalizados? Os pobres, doentes, mulheres e estrangeiros. O interesse de Lucas por essas pessoas é uma combinação da sua formação profissional, ele era médico, e a sua sensibilidade à mensagem universal de Jesus e sua própria experiência como gentil. Ele viu em Jesus um Salvador que se importava profundamente com os esquecidos e excluídos. E através de seu evangelho, ele buscou assegurar que essa mensagem de amor e inclusão fosse claramente transmitida. Vale lembrar para você que Lucas não conheceu pessoalmente Jesus. Bem, mas deixe-me voltar a falar sobre o versículo em estudo, cujo contexto central é sobre relacionamento saudável. No coração de cada relacionamento saudável está o respeito e a reciprocidade. A regra de ouro, conforme é conhecido o versículo contido no Evangelho de Lucas, nos desafia a considerar constantemente como tratamos os outros. Jesus nos chama a viver de maneira diferente, colocar o outro em primeiro lugar, pensar em suas necessidades e tratá-los com a mesma bondade e respeito que desejamos para nós mesmos. É difícil colocar uma outra pessoa em primeiro lugar, né? Pois bem, mas é isso que Jesus veio fazer e nos ensinar. Esse princípio, quando aplicado, ele tem o poder de transformar nossas intenções. Quais intenções? As diárias. E construir pontes em vez de muros. Certa vez eu vou falar para você que eu li uma frase, e não faz muito tempo isso não. Essa frase diz assim: antigamente eu me preocupava em como as pessoas me tratavam, mas hoje eu me preocupo em como eu trato as pessoas. Bem, a gente já que esse versículo fala em construir relacionamento saudável, como é que você e eu podemos fazer isso daí?
Para construir relacionamentos saudáveis, precisamos cultivar algumas virtudes essenciais. Primeiro, a empatia, que nos ajuda a entender o que o outro está sentindo e a agir com compaixão. Em seguida, o perdão, que é fundamental para superar ofensas e manter relacionamentos fortes. Também é imprescindível servir uns aos outros, seguindo o exemplo de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. E por último, mas não menos importante, uma comunicação aberta e honesta, temperada com graça. Pode evitar mal-entendido e fortalecer os laços entre as pessoas. Jesus nos mostrou como viver um relacionamento saudável com os outros. Ele se aproximava dos excluídos, oferecia perdão aos pecadores e demonstrava amor incondicional. Ele lavou os pés dos seus discípulos, curou doentes, acolheu crianças, mulheres. Enfim, Jesus não fazia qualquer asepsia às pessoas. E em todas as suas ações, Jesus nos mostrou que o amor é o maior mandamento. E Ele nos chama a fazer o mesmo, amar de forma prática, genuína, altruísta, buscando o bem do outro antes do nosso próprio. Evidentemente que isso não é fácil, mas não é impossível, porque o impossível é para Deus, para nós cabe o possível. E como que nós conseguimos transformar esse nosso caráter e colocar o nosso irmão em primeiro lugar? Viver conforme a regra de ouro não é algo que conseguimos por conta própria. Você e eu precisamos pedir que o Espírito Santo nos capacite a transformar o nosso caráter. Diariamente e várias vezes até o dia, precisamos nos perguntar: estou tratando os outros como gostaria de ser tratado? Essa reflexão constante, acompanhada de oração e busca pela presença de Deus, nos ajuda a crescer em amor, paciência e misericórdia. Com o tempo, nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo, refletindo seu caráter em nossas ações. Mas essa mudança ela tem que ser genuína, acontecer todos os dias. É decisão, não é vontade, não é opção. Não espere pela vontade, decida. Pois bem, resumidamente, a regra de ouro é um convite a viver de forma mais amorosa e justa. E Jesus nos mostrou como. E agora é a nossa vez de colocar isso em prática. E cada vez que você titubear, cada vez que você não souber onde e como procurar um bom exemplo, procure a palavra de Deus, leia a Bíblia, reflita, converse com o Espírito Santo que habita em você, converse com Deus. Eu tenho certeza que com essas práticas você se aproximará cada vez mais do entendimento dessa regra de ouro e passará a aplicá-la. E eu quero encerrar com uma oração para que nós possamos ser instrumentos do amor de Deus em nossos relacionamentos. E se você puder, curve sua cabeça em sinal de respeito ao Senhor, em sinal de submissão ao Senhor, porque só Ele é merecedor da nossa submissão. E se possível também, feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, agradecemos pelo exemplo perfeito de Jesus que nos mostrou como amar e servir uns aos outros. Pedimos, por favor, que o Senhor transforme nossos corações, ajudando-nos a viver segundo a regra de ouro, tratando os outros com o mesmo amor e respeito que desejamos para nós, Senhor. Ensina-nos verdadeiramente a perdoar, Senhor, a servir com alegria, a comunicar com graça. Que possamos, Senhor, ser reflexos do Teu amor em todos os nossos relacionamentos.
Senhor, abençoa cada pessoa que está ouvindo esta mensagem e capacita-nos, Senhor, a viver como Jesus viveu. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém.